como utilizar a fórmula SMATCH para estar verificando se um e-mail é válido no Power Apps. É o que você vai aprender na aula de hoje. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Para este exemplo, eu vou utilizar uma entrada de texto, um rótulo e um botão. Então vamos aqui ao exemplo. Vou clicar aqui no inserir. Eu vou aqui em controles de entrada e vou estar selecionando aqui uma entrada de texto, que é uma caixa de texto onde eu posso estar digitando algo. A princípio eu vou utilizar aqui um rótulo para estar aqui em controles popular, para estar exibindo aqui o valor da função SMATCH. Então, deixa eu apagar aqui esse texto, que já vem aqui pré-definido em padrão. Deixa eu apagar este texto. E o que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó. Como é o nome dessa entrada de texto, é a Text Input 9. Vou, inclusive, copiar aqui o nome dela. E aqui neste rótulo, eu vou estar exibindo aqui a fórmula com o valor true ou valor falso referente a essa entrada de texto. Então, como é que eu verifico se um e-mail é válido ou não aqui no Power Apps? O Power Apps tem uma fórmula exclusiva para isto. Então, observe, ó. Eu vou selecionar aqui meu rótulo, que estou aqui na propriedade text dele. E vou utilizar aqui, ó, a fórmula SMATCH. E ela vai me pedir aqui o texto. O texto será o quê? Será essa entrada de texto. Ponto. E vou utilizar aqui a propriedade text dessa entrada de texto. Ponto e vírgula. E aqui, observe, ó, ela vai me passar aqui os parâmetros da função SMATCH. Eu quero verificar e-mail. Então, eu vou verificar, vou achar aqui, ó, o parâmetro relacionado a e-mail, match.email. Ponto e vírgula. E agora, observe que ele vai me pedir aqui o parâmetro final. A extensão aqui, ó. Observe, ó. Aqui tem completando, aonde contém, no início, no final. Então, eu quero aonde contém, ou seja, independente de onde eu escrever, se tiver lá o arroba, provavelmente se tiver o .com, eu quero verificar se essa expressão que eu estou digitando, se é um e-mail válido ou não. Então, eu estou utilizando aqui o contém. E fecho aqui com o parênteses a minha função SMATCH. Observe que já retornou falso, até porque eu ainda não listei nada dessa entrada de texto. Ó. Então vamos aqui, ó. Se eu digitar aqui, ó, o Gleidson, até agora falso. Se eu digitar aqui, ó, arroba, ainda falso. gmail.com. Observe que ele retornou true, ou seja, como eu digitei aqui, ó, o arroba e o .com, ele está reconhecendo que isso aqui é um e-mail, ó. Eu estou utilizando esse rótulo para estar exibindo o valor. Se você observar, ó, se eu apagar isso daqui, ó, ele vai dar falso. Ou seja, a função SMATCH serve para verificar se é verdadeiro ou falso aqui o texto. Então, como é que eu posso estar assim, de uma forma mais fácil, amigável, estar informando para o meu usuário que ele digitou um e-mail inválido? Eu posso utilizar esse próprio rótulo. Observe, ó. Eu posso vir aqui, ó. Eu posso utilizar aqui um if. E aqui, ponto e vírgula, ou seja, como eu não estou colocando aqui igual a true ou igual a false, por padrão ele já retorna true. Então eu estou verificando se for true, ou seja, se for verdadeiro, eu vou exibir aqui, ó, e-mail válido. Então quando meu usuário estiver digitando, já vai aparecer lá debaixo do campo que o e-mail é válido. Ó. Caso ele tenha digitado lá o arroba, o .com, esses caracteres que fazem parte de um e-mail. Ponto e vírgula. Caso ele tenha digitado um e-mail inválido, eu vou passar aqui a seguinte mensagem, ó. E-mail inválido. Fecho aqui com aspas duplas e fecho aqui com o parênteses. Então aqui, ó, observe que já aparece aqui, ó, e-mail inválido. Então, quando o meu usuário estiver digitando, ó, observe, ó. Eu posso fazer da seguinte forma, ó, Gleidson Excel VBA @gmail.com. Já aparece lá e-mail válido. Claro que eu também poderia utilizar aqui, possivelmente, a propriedade visible para só retornar quando eu terminasse de digitar. O que eu vou fazer aqui? Ó? Você também pode utilizar aqui um botão para estar passando aqui um valor
para ele, e ao clicar nesse botão, aí sim ele emite lá se é válido ou inválido. Como é que eu poderia utilizar aqui um botão ao invés desse rótulo? Muito simples, ó. Basta eu clicar aqui no inserir, utilizar aqui um botão, e nesse botão, o que eu devo fazer aqui, ó? Por exemplo, eu vou só mudar aqui o texto do botão, verificar e-mail. Então aqui eu estou mudando apenas o captcha do meu botão, o nome que aparece aqui sobre o botão. E dentro dessa fórmula, ó, eu posso, foi aqui do zero, ó, rapidamente, ó, aqui no onSelect, eu posso, ó, if, abro parênteses, eu vou utilizar aqui a função isMatch, eu vou passar aqui o nome do meu texto aqui, então vejamos, é o texto input 9, então eu vou informar aqui, ó, o texto input 9, ponto text, ponto e vírgula, e eu vou utilizar lá, eu quero verificar se é o e-mail válido. Então eu vou utilizar o match.email, ponto e vírgula. Eu vou informar que eu quero aonde contiver. Então deixa eu achar aqui, ó, contém. Fecha aqui o parênteses da função isMatch, ponto e vírgula. E agora eu vou fazer aqui o meu teste lógico. Ó. Se isso daqui for verdadeiro, ó, o que eu quero? Eu vou utilizar aqui um notify, ou seja, eu vou alertar ao meu usuário através de uma notificação, ó. Entre aspas duplas, aqui vai o corpo da minha mensagem. E-mail válido. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Eu vou querer que apareça aquela mensagem. Então eu vou utilizar aqui, ó, o sucesso, já que ele inseriu um e-mail válido. E fecho aqui com o parênteses. Caso ele tenha passado um e-mail inválido, então ponto e vírgula, ele vai executar isso daqui, ó, notify. Abra aqui com o parênteses, aqui vai o corpo da minha mensagem. E vou digitar aqui, ó, e-mail inválido. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula. E eu vou querer que dê, por exemplo, ó, o erro. E fecho com o parênteses aqui do meu notify. E vou fechar aqui, ó, o parênteses da função if, ó. Então vejamos como é que ficou aqui a nossa fórmula, ó. Deixa eu só dar aqui um enter para ficar mais fácil aqui a interpretação de vocês, ó. Observe, ó. Então, vamos executar. Como eu já tenho aqui um e-mail preenchido, ao clicar nesse botão, ele vai informar aqui, ó, e-mail válido. Se por acaso eu tivesse esquecido de botar o .com e clicasse no botão, ele ia informar, ó, e-mail inválido. Ó. Então, aqui utilizamos uma fórmula já do Power Apps para estar verificando se o e-mail é válido ou não. Eu espero que você possa ter gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei.